mundo shinobi de Naruto, a gente está sempre constantemente focado no físico dele. Que elementos eles podem manipular, quais jutsus eles aprenderam, que patente a pessoa tem, o que ela pode fazer, quais são os seus talentos. Shinobis devem ser discretos, fortes e desapegados. A regra número 25 dos shinobis é que um ninja nunca deve mostrar as suas lágrimas. A gente esquece que eles são primeiro pessoas e depois ninjas. Caraca, triste. Que socão no estômago. Fiquei até mal aqui agora. Alguns têm família e amigos, pessoas com quem se importam e que se importam com eles. Muitas vezes nós ignoramos o trauma. Assim como antes de nós sermos engenheiros, advogados, técnicos, nós somos seres humanos que temos sentimentos. Hoje eu quero falar sobre o luto de Shikamaru ao perder o seu mentor, Azuma. Fala, históricos! Antes de conversarmos sobre esse assunto extremamente importante e delicado, deixe o seu like e se inscreva aqui embaixo. Vai me ajudar muito a compartilhar a sabedoria histórica com ainda mais pessoas. Naruto é um anime que mostra muito bem o pesar dos personagens em momentos difíceis. Para detalhar isso melhor, eu quero olhar para um episódio que às vezes fica esquecido. Após a morte de Azuma pelas mãos da Katsuki, mais especificamente por Hidan e Kakuzu, o anime tenta mostrar o efeito da morte desse personagem, mais especificamente focando na sua equipe e ainda mais em Shikamaru. Aparentemente pensando em seu mestre, como evidenciado pelas olheiras sobre os seus olhos, pela passagem de tempo, Shikamaru se tornou inquieto e até perdeu o apetite. Shikaku percebe a depressão imobilizante do seu filho e o chama para jogar xadrez como eles sempre costumam fazer, embora este jogo seja diferente dos outros. Shikaku, percebendo que Shikamaru está jogando de uma maneira mais descuidada, não como ele costuma fazer, quebra o silêncio dizendo isso e perguntando o que ele planeja fazer em seguir, mas não no jogo. Akatsuki ka. Yasura tsuyoi ka. Conforme a conversa continua, Shikaku concentra o diálogo unilateral em ser cuidadoso e novamente pergunta ao seu filho o que ele pretende fazer a seguir. À medida que a conversa se arrasta, nós vemos Shikamaru, cuja linguagem corporal muda lentamente. Ele começa sentado, com as costas eretas, pronto para jogar, e à medida que seu pai continua a questioná-lo sobre seu mentor falecido e sobre como ele se preocupa com ele, o seu filho, ele começa a se curvar. Shikamaru está perto de desmoronar. E na última vez que seu pai lhe pergunta o que ele vai fazer a seguir, Shikamaru olha fixamente para o seu pai e hesita ao mover a peça do jogo. Kaku continua a dizer ao seu filho que tem orgulho dele e que ele é inteligente e talentoso, que não quer ver o funeral do seu filho. Finalmente, a compreensão se estabelece quando Shikaku lhe diz, com toda a raiva que fervilha dentro dele. Shikamaru se liberta e derruba o tabuleiro de shoji. Essa realização é acompanhada pelo apagar da vela, causando a mudança na iluminação do quarto de um laranja sombrio para um cinza desolado. Shikaku entende que seu filho está se culpando por algo que ele não pode controlar e que não pode evitar: o passado. Se você é meu aluno na Academia Estoica, sabe muito bem que já abordamos esse tópico por lá. Nós devemos aceitar o que aconteceu, porque nós não podemos mudar o passado. Nós não controlamos eventos externos, mas a gente controla como nós reagimos aos acontecimentos externos. A morte de alguém que amamos é algo natural, e tudo bem você se sentir triste. O próprio Marco Aurélio, quando era jovem, passou por algo muito parecido com o que Shikamaru passou ao perder o seu mentor. Quando as pessoas que trabalhavam para o pai adotivo de Marco Aurélio, Antonino Pio, imperador então em exercício de Roma, ele disse para os empregados que deixassem que Marco fosse humano um pouco e deixassem que ele chorasse. Assim, o sábio líder do clã Nara diz algo que não ouvimos com frequência suficiente em Naruto e na vida, quebrando a norma na qual os ninjas são esperados a serem determinados e sem emoções. Algo que sabemos muito bem, já que não é uma característica histórica. Você não suprime suas emoções, você aprende a lidar com elas.
Shikako diz a Shikamaru para liberar todo o medo, raiva e tristeza, que é o primeiro passo do luto. 悲しみも恐れも憤りも何もかも腹ん中全部吐き出しちまえ。 Ninjas testemunham tantas mortes, perdas e dores que acabam engarrafando cada experiência que eles passam. Esses ninjas são ensinados a não expressar ou mostrar suas emoções. E esses incidentes fazem parte do trabalho deles. Eles acabam perdendo a sensibilidade em relação à morte ao seu redor, que se forçam a continuar, mas nunca se dão tempo para processar e, francamente, lamentar aqueles que eles perderam. Essa cena se torna ainda mais poderosa por se tratar de Shikamaru, uma das pessoas mais inteligentes e racionais do anime, se não fosse mais inteligente ao lado de seu pai. Além de sua inteligência, ele é uma pessoa muito lógica e racional, na maior parte do tempo, pelo menos. Pessoas lógicas e racionais costumam ser associadas a não demonstrarem suas emoções, pois emoções e lógicas são vistas de uma maneira completamente separadas, conhecidas por entrar em conflito uma com a outra, o cérebro versus o coração. A maioria dos personagens do anime demonstra alguma forma de emoção, pelo menos uma vez, quando a morte de Azuma acontece. Mas o gênio Shikamaru que nós conhecemos e amamos tanto, naquele momento, era bastante preguiçoso e sem emoção, sempre dizendo que tudo era chato. Embora tenha chorado uma vez antes, ouvir seus soluços angustiantes realmente reforçou a sua devastação. Shikamaru perdeu uma das pessoas mais importantes em sua vida, e o seu pai conhecia a inquietação de seu filho, seu desejo humano de vingança, que o levaria a um fim prematuro. Assim, o líder do clã Nara forçou seu filho a liberar a raiva e a fúria contidas dentro dele. O papel de Shikako, como um pai amoroso, nós vemos a importância de você se permitir sentir as emoções e reagir de uma maneira racional. Se Shikamaru reagisse de uma maneira impetuosa, ele provavelmente seria morto. Ele iria atrás do pessoal da Akatsuki e seria morto por eles. E é isso que o pai dele não queria ver. Assim como milhares de anos atrás, Antonino Pio fez com seu filho adotivo e futuro imperador romano estoico, Marco Aurélio, tenha em mente que você precisa passar pelos estágios de luto. E aprender a lidar com as dores é algo natural. Você não pode se paralisar. Essa é a mensagem que eu quero que você tenha. Como um estoico, você seguirá forte mesmo sentindo tristeza e a perda de alguém. Te vejo no próximo vídeo.